Boa tarde, o Senado agora está no ar. O plenário do Senado deve votar nesta semana a proposta que disciplina o uso por agentes de segurança pública dos chamados instrumentos de menor potencial ofensivo. O projeto considera armas de menor potencial ofensivo aquelas projetadas para debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, mas com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes. Taser, imobiliza com choque, gás de pimenta ou, em último caso, o tiro com borracha. Pela lei, todas as polícias deverão treinar seus policiais e utilizá-los antes de usar a arma letal, claro, quando isso puder ser feito. O texto proíbe ainda o uso de armas de fogo em duas situações: contra veículos que desrespeitarem bloqueios policiais ou contra pessoas que estiverem em fuga, porém desarmadas, ou que não apresentem um risco para os agentes policiais ou para terceiros. A CPI mista da Petrobras, que teve os trabalhos prorrogados até o fim do ano, terá 2 reuniões por semana. A pauta de depoimentos está confirmada. Na quarta-feira à tarde, os parlamentares ouvem o gerente-geral de implementação da refinaria de Abreu e Lima, Glauco Legatti, sobre as suspeitas de superfaturamento nas obras. A CPMI também toma o depoimento da diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, vai falar sobre a segurança nas plataformas marítimas. Na quinta-feira é a vez de Márcio Andrade Bonilho, sócio da empresa Sencosider. Segundo o Ministério Público, a fornecedora da Petrobras transferiu dinheiro para as contas do doleiro Alberto Youssef na Suíça. E na próxima semana, o presidente da CPMI, senador Vital do Rego, decide se pede a responsabilização criminal dos funcionários de outra empresa, a Engevix. A empreiteira é suspeita de entregar documentos e contratos falsos à Comissão e à Justiça Federal. E está marcado o dia em que uma das figuras chaves da investigação da Polícia Federal volta ao Congresso. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que aceitou um acordo de delação premiada, vai ficar frente a frente com Nestor Cerveró, que dirigiu a área internacional da empresa. Eles participaram da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A acariação será no dia 2 de dezembro. A CPI da Petrobras, exclusiva do Senado, tem reunião marcada para o dia 3 de dezembro. Os parlamentares devem ouvir o depoimento de representantes dos petroleiros. Mais de 10 mil pessoas morrem atropeladas no país todos os anos. O cálculo é da Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito a partir de dados oficiais. Para reduzir esse número, um projeto de lei em tramitação no Senado amplia para todo o país uma experiência bem-sucedida aqui no Distrito Federal. O braço esticado indica que o pedestre quer atravessar. Os motoristas geralmente obedecem. A cena é comum nas ruas da capital federal, mas não é muito vista em grande parte das cidades brasileiras. Quando eu viajo, eu percebo muito essa diferença. Fora, as pessoas não respeitam muito, né? E aqui em Brasília já respeitam um pouco mais. No Distrito Federal, no geral, os níveis de segurança que eu sinto de 1 a 10 é um 7 a 8, mais ou menos. Eu já morei em outras cidades, o respeito à faixa de pedestre e a sinalização cai bastante. A faixa de pedestre entrou na rotina do brasiliense nos anos 90. O governo local botou os agentes na rua, além de melhorar a pintura e as placas indicativas. Mas a educação também fez a sua parte. Em 1997, 222 pessoas morreram por atropelamento aqui no Distrito Federal. Naquele ano, foi realizada a campanha Paz no Trânsito, que incluía a valorização da faixa de pedestre. Em 2013, 16 anos depois, o número de vítimas caiu para 122. A experiência da capital federal pode ser levada a todo o país. Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado inclui no Código Brasileiro de Trânsito o gesto de estender o braço antes de atravessar na faixa, conhecido como sinal de vida. Uma cautela que se justifica diante de motoristas distraídos. Importantíssimo, e principalmente o pedestre esperar os veículos pararem, não dar o sinal e invadir a faixa porque é faixa de pedestre, né?
O diretor do Detran do Distrito Federal defende a proposta, mas lembra que não basta incluir o sinal de vida na lei. É preciso nunca descuidar da educação de pedestres e motoristas. Sempre que há esse alerta de que aumentou o número de mortes, por exemplo, em 2012 nós tivemos 8 mortes na faixa de pedestre. Foi quando chamou a nossa atenção e nós voltamos a trabalhar com força esse tema respeito à faixa de pedestre. Essa proposta tem que ser analisada pelo plenário do Senado. Começa amanhã a 7ª semana de valorização da primeira infância e cultura da paz, iniciativa do Senado para discutir estudos e projetos na área. O tema deste ano é as neurociências e as ações educativas para lidar com problemas como autismo e déficit de atenção. O evento acontece até quinta-feira em Brasília e na sexta-feira no Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal Fluminense e o Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho. O seminário é aberto ao público. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site do Senado, www.senado.leg.br. O Senado agora termina aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.